O tempo passa para todo mundo, não tem jeito. Mas parando para pensar, por que a forma como a gente enxerga esse processo costuma ser tão pesada? Bom, hoje a gente vai fazer uma reflexão profunda, mergulhando de cabeça nas ideias do terapeuta Elton Oliveira. A proposta dessa análise é mudar completamente a nossa chavinha sobre como encaramos os anos que se somam às nossas vidas. É uma mudança de perspectiva absolutamente essencial para a gente viver com muito mais leveza e com um propósito real, sabe? E a grande pergunta que a gente precisa encarar logo de cara é exatamente essa. Por que envelhecer virou sinônimo de perda? É duro admitir, mas em grande parte do nosso dia a dia, e principalmente nas entrelinhas daquela publicidade que não cansa de empurrar cremes milagrosos pra gente, o envelhecimento é tratado como um problema crônico, um defeito a ser corrigido. Ou pior, como uma batalha que a gente já entra sabendo que vai perder. É muito louco e bem preocupante também perceber como o simples ato de acumular anos de vida passou a carregar uma carga tão negativa na nossa sociedade. E é justamente para entender a raiz desse peso todo que as percepções psicanalíticas do Elton Oliveira são essenciais. Trazer esse olhar da psicanálise para nossa discussão ajuda a gente a raspar aquela superfície estética, sabe? Aquela coisa mais cosmética. O foco passa a ser como a mente humana realmente processa essa passagem do tempo. Trata-se de observar o nosso comportamento em bando e os medos invisíveis que assombram a gente diariamente. E o diagnóstico que a psicanálise faz sobre o mundo de hoje é cirúrgico. Afinal de contas, a gente vive imerso numa cultura que idolatra três coisas bem específicas: a aparência, a velocidade e a juventude. Pensa no impacto prático disso. A aparência acaba ditando muitas vezes o valor social de alguém. A velocidade exige que a gente produza e se atualize num ritmo frenético que é literalmente impossível de sustentar. E a juventude? Bom, a juventude é vendida como o único estado de vida aceitável. Quando a sociedade aplaude apenas características que são passageiras por natureza, é óbvio que qualquer coisa fora desse padrão vai ser vista com maus olhos. Então a gente tem um contraste gigantesco aí para desconstruir. A sociedade empurra uma visão totalmente distorcida, onde envelhecer é encarado puramente como uma perda. Só que a realidade que o terapeuta traz à tona é outra história. Envelhecer também é, e deve ser, sinônimo de experiência, de maturidade e de construção da nossa identidade. É uma troca maravilhosa. A gente deixa para trás aquela inexperiência lá do começo e ganha raízes firmes. A gente passa a entender de verdade quem a gente é. O grande perigo é que focar apenas na narrativa da perda gera um esgotamento mental tremendo. E toda essa pressão acaba criando o que a gente pode chamar de uma verdadeira anatomia do medo. Por causa dessa idolatria cega à juventude, começam a brotar em sentimentos muito difíceis de digerir. Tem o medo da rejeição, aquela comparação injusta, seja com a nossa própria versão de 10 anos atrás ou com outras pessoas. O medo da solidão e, claro, aquela sensação angustiante de que a gente está ficando para trás enquanto o mundo acelera. Reconhecer que esses medos existem é super importante. Eles não são uma falha nossa, mas sim um reflexo de uma pressão cultural esmagadora. E aí, no desespero de fugir desses medos, muita gente cai direto na armadilha da imagem idealizada. Na prática, isso é gastar uma energia absurda para tentar manter uma fachada de juventude eterna. É exaustivo demais. É como tentar segurar a água com as mãos. O grande alerta do psicanalista aqui é exatamente sobre o preço altíssimo dessa armadilha. Quando a gente foca toda a nossa energia tentando congelar o que está por fora, a vida real, a nossa vida interior, acaba ficando totalmente escanteada. Tá, mas e aí? O que realmente sustenta a vida então? Se a gente soltar um pouco essa obsessão com a imagem, o foco precisa ir para os três pilares que a psicanálise aponta. Número 1, a mente. É fundamental cuidar da saúde mental, continuar aprendendo, manter o cérebro ativo. Número 2, os vínculos. Aquelas relações genuínas, sabe? O afeto de verdade e o apoio mútuo, que definitivamente não ligam para uma ruga a mais ou a menos. E número 3, a essência. Quem nós somos na nossa versão mais crua e autêntica. É esse tripé que segura a onda e dá um sentido real para a vida da gente. Tudo isso leva a gente para uma mudança de perspectiva que é um verdadeiro divisor de águas. Envelhecer não tem que ser motivo de vergonha de jeito nenhum. Muito pelo contrário, envelhecer é um baita privilégio de quem continua vivendo, aprendendo e evoluindo. Pensa na força disso. A única alternativa ao envelhecimento é, bem, não estar mais aqui. Então, cada aniversário a mais é um atestado de sobrevivência. É mais uma chance de absorver o mundo. Trocar a vergonha cultural pela gratidão de estar vivo é um processo profundamente libertador. E para amarrar essa ideia, tem uma constatação do terapeuta que a gente precisa guardar no bolso. A juventude passa, mas caráter, sabedoria e presença permanecem. Isso resume perfeitamente a diferença entre o que é passageiro e o que fica para sempre. A juventude, por definição, é temporária. Ela vai passar, ponto.
mas o caráter que a gente forja, a sabedoria que a gente tira dos tropeços e a nossa presença de verdade na vida das pessoas, isso é absolutamente inabalável. Isso o tempo não leva embora. Então, a gente chega num momento de decisão crucial. Onde é que a nossa energia diária está indo parar? Será que a gente está apostando todas as fichas numa imagem que é inalcançável e que vai sumir? Ou a gente está, de fato, cultivando uma essência duradoura? A resposta para isso não dita apenas como a gente vai encarar o futuro, mas principalmente a qualidade de como a gente vive o nosso hoje. Fica aí a grande reflexão para a gente carregar daqui para frente.